Hoje conversaremos, refletiremos em torno de uma página evangélica. Que Jesus nos abençoe e que nos ilumine a todos. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e seguintes. Diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e ela caiu, e a sua ruína foi completa. Então, queremos hoje pensar na importância dos alicerces, a importância dos fundamentos que nós escolhemos na nossa vida. Os fundamentos da nossa casa deverão ser fundamentos verdadeiros e que nos garantam uma solidez, que nos garantam segurança, que nos garantam o caminhar para frente e para o alto. A casa representa aí a nossa vida que precisa ter objetivos e que sempre ruma para aquele objetivo escolhido por nós. Então, para se fazer uma vida, para se construir, para se edificar uma vida valiosa, precisamos escolher o que pensamos, o como agimos, em que acreditamos, e tudo isso precisa ser bastante verdadeiro para que a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos. Qual é o objetivo mais importante que nos traz aqui na vivência reencarnatória? O objetivo é aprimorar o espírito imortal, o espírito que hoje habita essa carne provisória. Então, para isso, temos que ter uma direção, e a direção quem nos oferece é Jesus, o mensageiro do Criador, o espírito mais evoluído que já pisou a terra. É aquele que é o nosso mestre, guia e modelo. Por isso, depois de 40 dias de isolamento, de oração, de prece, Jesus veio ao monte e fez aquele belíssimo discurso, aquele belíssimo sermão do monte, em que ele vai desenvolvendo orientações e pincelando para o nosso entendimento as virtudes que devemos alcançar, para desenvolver essa plenitude que nos cabe conquistar a pouco e pouco. E é por isso que no final, quando ele termina de falar sobre as bem-aventuranças, a importância o quanto é feliz aquele que consegue ser pobre em espírito, a humildade, manso, brando, pacífico, justo, misericordioso, todas aquelas qualidades que definem o verdadeiro seguidor de Cristo. Ele diz que quem ouve as minhas palavras, aí ele tece uma comparação. Quem ouve e pratica os meus ensinos, esses são comparados, porque assemelhá-lo-ei ao homem prudente, porque tem construído a sua edificação pessoal sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo. A rocha é o terreno sólido em que nós devemos plantar a nossa edificação. Não adianta saber a verdade, que é Cristo, saber os ensinos, mas não praticá-los.
Não basta saber, não basta ouvir, é preciso exercitar para alcançando essa prática, realmente edificar. Senão, nós poderemos lembrar da fala de Paulo, quando diz que mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, se não tiver amor, serei como o sino que tine, mas que não tem conteúdo. Então, a fé, que também é comparada a essa edificação, a crença, a fé, precisa ser uma fé operante, precisa estar associada à prática. E o caminho que nos leva ao encontro do sagrado, à prática da felicidade verdadeira, ao alcance do objetivo de nos tornarmos realmente humanos qualificados, é a prática da fraternidade. Precisamos nos situar como elementos de uma mesma grande família, a família humana. Então, a prática da caridade abre caminho, abre portas para a abnegação, para a ascensão espiritual. Então, é preciso considerar que tanto o ser que edifica sobre bases, fundamentos sólidos, como os ensinos de Jesus e os pratica, como aquele homem, aquele ser que constrói, que faz a sua edificação sobre terreno movediço, como a areia, tanto um quanto o outro sofrerá as circunstâncias, o peso e os desafios dos acontecimentos negativos. Porque ainda moramos numa terra, num orbe, numa casa planetária de expiação e provas. Todos nós estamos sujeitos a sofrimentos e às dores. Mas é preciso desenvolver um olhar, uma percepção da realidade espiritual. Então, quando nós descuidamos daquilo que escolhemos e aceitamos qualquer crença, estaremos construindo sobre terreno movediço. Porque nós não examinaremos aquilo que queremos acreditar, que queremos acolher como verdade, e agiremos, teremos uma conduta diferente daquela que deveríamos ter, né? A conduta que devemos ter é aquela conduta objetiva, assertiva, que crê e faz porque sabe. Então, já desenvolveu um entendimento melhorado a respeito do significado da vida e da nossa ação sobre o ambiente em que estamos vivenciando o nosso lar, a sociedade, o trabalho que frequentamos, o nosso mundo de relacionamento. Então, tudo isso importa muito, são elementos que vão compondo como retalhos, né, a nossa vivência, a nossa vida, nos experimentando. Então, ele diz aqui que o vento soprará, a chuva forte cairá com as suas enxurradas, e a força das águas poderão invadir e derrubar a edificação. Sim, poderão invadir e derrubar para aquele que edificou sobre terrenos movediços. Então, importa considerar, né, que nós estaremos seguros sempre quando fizermos a opção adequada. E mesmo com todas as intempéries, podemos nos garantir por uma fé raciocinada que a providência divina atua, que nós podemos contar com uma ferramenta muito valiosa que pode nos colocar diretamente com a fonte de bênçãos, que é a oração, que pode nos acalmar, que pode nos consolar, que pode nos manter de pé, com a vontade forte para continuar a nossa luta
empreendendo e considerando como lições valiosas as enxurradas, as chuvas tormentosas, as águas, o vento e tudo aquilo que tem um aspecto que pode ter um lado positivo. As chuvas são benéficas, mas quando ela é excessiva, causa danos, assim como as águas do rio, assim como os ventos, que podem ser transformados em tornados, por exemplo, e as chuvas em tempestades. Então é preciso que nós nos fortaleçamos diante de todas as ocorrências externas ou internas que possam perturbar o nosso equilíbrio. Diz Allan Kardec no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que conhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, aquele que luta para conhecer e podar as suas más inclinações. Então, isso vem a nos dizer que, na verdade, os nossos maiores inimigos, os nossos adversários, não são as enxurradas, as águas bravias, os ventos fortíssimos, o lado exterior das ocorrências. Na verdade, os nossos maiores, os que nos testam de verdade, são os nossos defeitos íntimos, né? A nossa tendência, a nossa inclinação para, por exemplo, a acomodação, né? Quando nós nos acomodamos ou nos entregamos aos queixumes, às murmurações, nos impedindo a nós próprios de desenvolvermos um olhar de bênção sobre as coisas que acontecem, nos impedindo, por exemplo, de nos esforçarmos, sairmos do horizonte de conforto, da acomodação e nos esforçarmos para uma real transformação. Então é preciso ver isso. A real transformação é aquilo que vai nos conferir a qualidade humana, né? Quando nós nos superamos a nós mesmos, saímos da animalidade, do sensualismo e apenas do gozo, do prazer em relação às coisas materiais e transcendemos e passamos a enxergar novos padrões, alcançando novos níveis de consciência, buscando compreender mais o significado da vida, o sentido que a vida nos traz. A vida é bela, a vida merece e pede homenagem. Então precisamos estar despertos e não acomodados, porque essa acomodação vai nos impedir de caminhar, vai nos impedir de enfrentar, de resistir, vai nos impedir de caminhar para frente, para o alto. Essa lição dos 2 fundamentos, ela é importante porque nos reporta a resistência, a resiliência tão necessária para alcançarmos novos níveis de consciência. Então, nós somos gratos, né, pelas lições que Jesus nos oferece, sabemos, já percebemos o quanto é difícil o testemunho, que na hora da doença, da enfermidade, das crises e conflitos, muitas vezes nós nos permitimos desanimar, mas a vontade é a gerente principal. Então, se nós desenvolvermos aquela vontade consciente de praticar e ir treinando, porque a fé não nasce conosco, a fé é algo construído também, né? Então, uma fé, por exemplo, é muito mais fácil você abraçar uma fé que exija pouco de você, que não exige uma real transformação interior. Uma fé que diz para você assim, que tem dogmas, que tem cerimoniais, que você pode se agarrar
a cultos do que uma fé transformadora, né? Uma fé, por exemplo, que diz para você, não, você pode pecar, você vai, pede perdão e pronto, está quitado. Nós sabemos que não é assim, né? Então a vida nos mostra que Deus Pai é sábio, misericordioso, pura bondade, sabedoria, mas é também educador. Jesus nos apresenta o Pai amoroso, misericordioso, justo, mas que também nos educa, oferecendo para nós tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que nós realizemos o nosso enfrentamento, né? Então nós vamos buscando nos autoconhecer como passo primeiro para essa vivência, para esse adiantamento, para as boas escolhas. Porque já percebemos com essa lição que vai depender das nossas escolhas, da atenção para o terreno sólido em que vamos construir a nossa edificação. Ou o terreno movediço e que vai, com certeza, trazer para nós insucesso, infelicidade, frustração e atraso, porque daí nós teremos que repetir todas as lições. Então importa muito que nós busquemos nos instruir. Por quê? Porque a crença raciocinada, a fé raciocinada, a fé operante, ela será adubada com conhecimento. Por isso é que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos recomenda, irmãos, amai-vos, eis o primeiro mandamento, ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, muito necessário. Então, quando nós procuramos cumprir essa tarefa de aprender a amar, de todos os dias cuidar com uma vigilância atenta sobre nós mesmos, no sentido assim, o que é que estamos abrigando em nosso pensamento? Em nossa mente, porque sabemos que tudo começa na mente. O que é que estamos abrigando, acolhendo em nossos corações, nos nossos sentimentos? Como é que estamos escolhendo agir em relação aos nossos próximos mais próximos? Nós estamos usando ou não de respeito? Estamos procurando identificar no outro os mesmos direitos que eu quero ver respeitados à minha pessoa? Se eu estou procurando desenvolver uma flexibilidade na mente e uma espiritualidade básica que me garanta qualidades de relacionamento, qualidades sociais, que me transforme num cidadão responsável, usufruindo os bens da comunidade, mas sabendo utilizá-los com respeito. Começa tudo isso no nosso próprio ambiente doméstico, em casa. Como é o trato com a porta, com a cadeira, na elaboração da comida ou no trato, principalmente, com os próximos, mais próximos que compõem o lar. Como é que eu vejo o lar? Mais como casa ou como abrigo, sustentação desse grupo, desse núcleo familiar? Então, há tantas lições que nós devemos observar e tirar proveito para o nosso próprio crescimento. Então, tudo isso vai gerar como semente que germina em solo fértil. Vai gerar uma bela árvore de possibilidades. E passaremos, então, compreendendo nessa perspectiva, né, espiritual, emocional, mental, física, sentimental, nós vamos observando como temos
várias possibilidades no nosso campo íntimo. E isso nos garantirá uma fortaleza que se manifestará numa impassibilidade. Nós vamos nos tornar impassíveis diante das ocorrências mais assustadoras. Poderá ocorrer tempestade de neve, tempestade de vento, tempestade de águas, que nós nos expressaremos impassíveis a todas essas circunstâncias, porque teremos desenvolvido e feito crescer em nós a fortaleza íntima que vai nos garantir essa postura íntima, inquebrantável, que nos garantirá igualmente a coragem do enfrentamento, a coragem de continuar. Não iremos nunca desanimar, porque já nos apropriamos dessa chave de autogoverno. Seremos o comandante das nossas almas. Como disse Nelson Mandela, depois de décadas na prisão, quando ele se inspirou num poema que tem esse nome, Invicto, e que diz no final que apesar de toda a luta, de toda a escuridão, de todas as dificuldades, ele era um homem muito alto e ficou preso, se não me engano, 17 anos, numa cela pequena e baixa. Então ele não se deixou sucumbir pelas adversidades. Ele conseguiu superar e conseguiu sair invicto, né? E não querendo a vingança, não querendo devolver o olho por olho, dente por dente, quis desenvolver uma nova compreensão, uma nova mentalidade. E ele realmente demonstrou ser o comandante da sua própria alma, né? Fazendo da vontade, do discernimento, da lucidez, guias seguros para o caminhar e para ser altruísta a ponto de realmente governar a África do Sul, naquele tempo de grande terrorismo, do apartheid, né? Inovando e trazendo para a comemoração, no ato da sua posse presidencial, aqueles que tinham sido seus carrascos lá na prisão. Então importa muito considerar e estudar essas almas nobres, né? Que souberam renunciar, que souberam enfrentar as dificuldades e abrir mão dos sentimentos menos felizes. Então, se nós temos talentos, conforme afirmou Jesus na parábola dos talentos, que os façamos multiplicar, que não os enterremos, que não os coloquemos na ociosidade, que nós saibamos distribuir afeto, sinceridade, amorosidade, amparo, acolhimento. Por quê? Porque nascemos aqui não para sofrer, mas para superar os interditos. E nós todos somos espíritos eternos, em viagem, em peregrinação, para tempos mais felizes, e somos convidados, sentimos-nos honrados por isso, a participar da construção não só íntima, pessoal, mas na edificação também de um mundo novo, de um mundo que será o reflexo da nossa vivência aqui. Nós todos somados e com os exemplos que podemos oferecer, aqueles que sabem menos que nós, aqueles que ainda não têm a firmeza que nós já alcançamos de entendimento, que eles possam se inspirar na nossa conduta. Então importa muito nós percebermos a importância das nossas escolhas, a importância da semeadura. Cada um de nós semeamos todos os dias com as nossas escolhas. E somos também semeados. Quando somos semeados, somos convidados
a nos tornarmos receptáculos das bênçãos que nos chegam. Por exemplo, a conduta de um Chico Xavier é seminal. Semeia em nós o altruísmo, semeia em nós a renúncia, semeia em nós o otimismo, a positividade, a resignação, a amorosidade, a mansidão, a humildade. Carta viva de Cristo, Chico Xavier. Então, precisamos conhecer sua obra. Quando pensamos no codificador, que durante anos e anos se dedicou com afinco e com a maior lucidez à elaboração, à codificação, à observação, ao estudo pormenorizado de tudo aquilo que lhe chegava, e com o maior altruísmo fez, aconteceu, é obra, é fé com obra, e trouxe para nós mensagens claras, iluminativas, que vão nortear as nossas escolhas. Então, que nós saibamos desenvolver toda a nossa observação, claro, em primeiro lugar, em torno de nós mesmos, porque a nossa primeira tarefa é em relação a nós. Nós temos que olhar o nosso íntimo, olhar lá dentro, ver quais as sombras que ainda persistem e observar que muitas vezes aquilo que nós vivenciamos no passado e que representou a nossa personalidade, vestindo a nossa individualidade, nos tempos de hoje quer ter hegemonia, quer fazer valer o jeito de ser de vidas anteriores, em que os valores não foram tão bem identificados quanto hoje podemos identificar e acolher como valores. Então, precisamos muitas vezes lutar entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós não conseguimos fazer, porque parece existir uma força que nos obriga a escolher o caminho que não queremos. Então, como disse Paulo, todo bem que eu quero fazer, não faço. Então, é preciso estar vigilante em relação a nós próprios. Essa é a nossa primeira tarefa. Então, a grande chave, o grande segredo é nós nos autoeducarmos, depois de autoconhecermos. Então, aí, todo o processo se inicia podando as arestas. E, em segundo plano, nós temos a consciência da necessidade de estarmos aqui obedecendo à lei de sociedade e fertilizando, adubando com o nosso conhecimento, com os nossos potenciais, com os nossos dons, com os nossos talentos, a sociedade à qual nós pertencemos. Assim, a humanidade dará passos, né? E nós teremos tido a honra, a maravilhosa oportunidade de contribuir, porque somos convidados pela vida a não só sermos usufrutuários do esforço dos nossos irmãos, mas também colaboradores espontâneos e alegres, né? Em relação a acrescentar, agregar valores àqueles que nos cercam. Então, em vista disso, que nós o façamos de uma forma grata, com contentamento, expressando a alegria de viver, porque tem um peso importante, a alegria de viver. Nós podemos nos inspirar nos dizeres de Paulo a Timóteo numa das suas epístolas, que nós nos apresentemos ao Senhor da vida como operários, que não tenhamos nada do que nos envergonhar. A vida é uma lavoura. E aqui estamos para trabalhar. Trabalhar a nós próprios, fazer boas escolhas conscientes, lúcidas, e devolver para a sociedade da qual participamos tudo aquilo que pudermos semear e encaminhar para o bem de todos. Trabalhando
no sentido da fraternidade universal, trabalhando no sentido da solidariedade, que é o que nos define como humanos. Que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão.